Esse é o episódio 38 e eu queria te convidar a ficar comigo até o final do episódio porque eu tenho um anúncio para fazer quando esse episódio terminar. A gente está aqui entrando no clímax de uma sucessão de eventos e num dos milagres mais conhecidos de Jesus, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Está lá em Mateus 6, versos 30 a 44. E nos dois episódios anteriores a gente falou como os discípulos foram então para uma viagem missionária e fizeram muitas coisas e muitos sinais, pregaram para muitas pessoas. Em algum momento ali daquela história a gente ouve sobre a morte de João Batista e alguns discípulos de Jesus também foram discípulos de João Batista e ninguém esperava que João Batista não participasse do ministério de Jesus. Então com certeza foi uma decepção e um baque muito grande para os discípulos terem aquela notícia. E quando eles voltam dessa viagem missionária, cheio de coisa para contar, Jesus então sugere que eles se retirem para um lugar mais isolado, porque eles não estavam tendo nem tempo de comer direito. Quando eles chegam lá, eles foram surpreendidos pela multidão que já estava lá esperando eles. Então eles estavam indo para um lugar deserto, mas não deu muito certo, o pessoal ficou sabendo. E quando chega lá, Jesus vê aquela multidão, Jesus se compadece daquelas pessoas e não despede elas para casa, então passa a ensiná-las. E eu imagino que os discípulos devem ter ficado um pouquinho, como é que eu posso dizer, um pouquinho decepcionados, assim, né? Porque eles estavam super cansados, teve a questão da morte de João Batista, tudo, né? Tanta informação acontecendo e Jesus não leva muito isso em consideração e senta e começa a pregar para a multidão. Quando o dia já vai chegando ao fim e tá todo mundo já batendo aquela fominha da tarde, os discípulos então viram para Jesus e falam que Jesus, está tarde já, né? Podia mandar o pessoal para casa para poder comer. E Jesus vira e fala: por que vocês não dão para eles o que comer? E eu imagino a reação dos discípulos, porque a resposta que está aqui na Bíblia é um tom bastante irônico, do tipo: oi? Você quer que a gente dê comida para esse monte de gente? A gente largou nosso emprego, a gente não tem dinheiro para alimentar todo mundo. E eles perguntam se eles devem ter 200 denários para poder alimentar todo mundo. Um denário é o salário de um trabalhador durante um dia naquela época, ou seja, 200 denários, contando feriados e tal, dá praticamente o salário de um ano todo de um trabalhador. Obviamente eles não tinham esse dinheiro, então eles foram bastante irônicos quando viraram e falaram para Jesus que eles não tinham como alimentar aquela multidão. Jesus então dá uma resposta para eles, não só uma resposta verbal, mas uma resposta de atos, para dizer como eles devem então alimentar aquela multidão. Jesus pede o alimento que eles têm disponível, que são 5 pães e 2 peixinhos, e só uma explicação, isso naquela época era comida de pobre, pessoa que não tinha o que comer direito, elas comiam esses pãezinhos com peixes. E Jesus então pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e fala para os discípulos arrumarem a multidão em grupos de 100 e 100 e 50 e 50. E eu fico pensando nos discípulos antecipando a vergonha que estava vindo no caminho deles. E tipo, não acredito que ele vai mandar todo mundo sentar para comer e obviamente essa comida não vai dar. E Jesus então agradece a Deus pelos 5 pães e 2 peixinhos para alimentar milhares de pessoas. E ele começa a cortar esses pães e esses peixes e a distribuir para os discípulos. E eu imagino que os discípulos tiveram que ter muita fé nesse momento, porque eles provavelmente pensaram, isso vai dar tipo para 10 pessoas, se der, no máximo. E eles começam então a distribuir muito descrentes daquilo que estava acontecendo. E para Jesus provar para eles que ele tinha sim poder para alimentar toda aquela multidão, ele não só alimenta toda a multidão, como ele pede para os discípulos recolherem as sobras. E eles recolhem nada mais, nada menos do que 12 cestos de sobra. Ou seja, tinha um cesto de sobra de evidência para cada discípulo para provar para eles que Jesus tinha sim o poder para alimentar aquela multidão. Não só Jesus, mas os próprios discípulos tinham aquele poder que seria dado por Jesus, porque Jesus falou que tudo que ele fizesse, os discípulos também fariam. Então, no final das contas, através de Jesus, os discípulos de fato alimentaram toda aquela multidão e ainda levaram um cestinho para casa como evidência. Bom, eu falei que no final desse episódio tinha um anúnciozinho. Bom, hoje, dia 7 de julho, é o meu aniversário. Então, além de aqui nos comentários você me dar os parabéns pelo dia do meu aniversário, eu queria te convidar a ser como os discípulos.
ou esse vídeo, ou escolher algum outro vídeo dessa série de Jesus sobre Marcos e compartilhar com uma pessoa ou compartilhar através dos seus stories, para que outras pessoas também sejam beneficiadas por essa mensagem. Dessa forma, você vai não só estar comendo o pão e o peixe que Jesus vai dar, mas você também vai estar tendo a oportunidade de fazer como seus discípulos e distribuir esse pão e peixe para alguma outra pessoa com alguma mensagem que você acha que seja relevante. Se você está um pouquinho atrasado e não está assistindo essa mensagem no dia 7 de julho, eu ainda estou aceitando parabéns até o final do ano, então sinta-se à vontade. E você também pode distribuir esse pão e peixe, que são esses vídeos, para alguma pessoa especial que você acha que vai se beneficiar com essa mensagem. Se você fizer pelos seus stories, me marca que eu quero saber.